nós estamos continuando a aula passada, então nós vamos retomar os exemplos que nós vimos na aula passada. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei, então, já estou falando aqui de operador, de ação da transformação linear sobre a base, para definir a sua representação matricial. Então, vamos ver como é que ficaria isso para talvez um dos operadores mais elementares que nós temos, né? Pensando num espaço vetorial de funções, e é o operador derivado, né? Então, eu introduzi o operador derivado e a base, né? Então, a nossa base eram aqueles vetores que estão ali. 4, eu escolhi uma base tamanho 4, mas ela é, em princípio, infinita, né? Mas é que aí eu teria que escrever matrizes infinitas, tem que colocar aqueles pontinhos, então coloca a base finita. Não vai atrapalhar em nada, não, tá? Então, para essa base que tem aí, ou seja, para polinômios até o terceiro grau, que podem ser representados nessa base, né? Nós queremos saber qual é como é que eu caracterizo o operador diferencial, ou seja, como é que eu o represento nesta base, tá bom? Então, querer saber o efeito do operador D sobre a base é a mesma coisa que perguntar qual a representação do operador a base dada. Tá bom? E aí, para saber isso, aí vale aquele teoreminha que eu mostrei na aula passada, ou seja, se eu sei a atuação da transformação linear ou do operador. O operador é um caso particular de transformação linear, né? Nesse caso aqui é um operador porque ele leva função em função, então, função unidimensional e unidimensional, então você está pensando sempre no mesmo espaço, né? Então, ele é um operador. Mas isso que eu estou falando valeria para transformações lineares, tá? Então, eu tenho que ver como é que esse cara atua sobre a base. Assim que eu souber como ele atua sobre a base, eu sei construir a matriz de representação dele, tá bom? Então, vamos lá. Então, o E0 que eu chamei, na verdade, é o vetor 1, né? Eu já estou até escrevendo desse jeito aqui, ó, que é só uma maneira diferente de escrever, né? Mas só para dizer que é um vetor agora para nós, né? Para as nossas percepções, a gente está encarando como vetores, tá? Então, quando eu aplico a derivada no vetor 1, que é um vetor constante, dá 0. E eu represento isso na base dada como sendo 0 vezes 1 mais 0 vezes x, ou seja, não tem ninguém. É isso, tá? A aplicação desse operador no segundo vetor da base, que é o x, dá 1. E eu represento isso dizendo que é o 1 vezes o vetorzinho 1, né? O 0 vezes o vetor x, 0 vezes... tá. A operador derivada no E2, que é o x ao quadrado, ele é o 2x, que é nada constante, mais 2 vezes o x, E a aplicação do D no E3, que é o x ao cubo, vai dar 3x ao quadrado, que é 0, mais 0, mais 0, aqui fica 3, porque é 3x ao quadrado, e aqui 0. Tá. Aí eu construí, então, a partir disso, eu construo a matriz de representação. E a matriz de representação eu construo fazendo o seguinte, pegando uma espécie de transposta da matriz que sai daqui, ó, sai 0, 0, 0, 0. Eu ponho como coluna. O que aparece aqui como linha, eu ponho aqui como coluna. Por quê? Porque eu estou representando os meus vetores como coluna, tá? Então eu tenho que colocar desse jeito, porque senão eu não consigo o resultado, tá? Vejam que esse cara aqui, ó, vai estar multiplicando 1. E o 1 vai ser o primeiro cara do vetor coluna aqui. Então, para esse cara aqui pegar o 1 depois, né, nesse caso aqui, para um vetor coluna, eu tenho que colocar ele aqui. Eu não posso colocar ele embaixo. Bom, no final das contas dá para ver isso quando a gente fizer a aplicação aqui num polinômio qualquer. Vamos seguir. Mas é isso, tá? Você pega, você faz essa conta e toma a transposta do que seria essa matriz dada por esses valores aqui. Então ficou 0, 0, 0, 0, 0, coluna. 1, 0, 0, 0, coluna. 0, 2, 0, 0, coluna. 0, 0, 3, 0, coluna. Então, esta matriz é a matriz de representação do D nessa base que está aqui, tá? Você podia ter chamado essa base, por exemplo, de base E. Base E. Se eu tivesse chamado desse jeito, então eu poderia escrever esse cara aqui só para dizer que é a representação do D, é isso que significa os colchetes, na base E, tá bom? E aí, então, usando aquela estratégia que eu mencionei, nós temos esse cara aqui. Agora, por que o que eu falei é verdade? Porque agora, como eu tenho essa representação aqui, eu sei como o D vai atuar sobre qualquer polinômio, que no final das contas é um vetor, né? Que é uma combinação linear dos termos da base, tá? Ou seja, eu poderia escrever esse cara aqui como sendo uma coisa desse tipo aqui, ó, ou seja, uma combinação linear dos termos da base, né? E eu sei que isso é verdade porque qualquer vetor, que seria um polinômio de grau menor ou igual a 3, poderá ser escrito como uma combinação linear dos termos da base. Isso é sempre verdade no espaço vetorial, tá? Então, esse carinha que está escrito assim, ele pode ser escrito, vejam que eu estou pegando então na vertical, né? Ou seja, como uma matriz coluna. Então ele é 3, que é o que multiplica o primeiro aqui, não tem o que multiplica o x, então é 0, menos 2, que multiplica o x ao quadrado, e mais 4, que multiplica o x ao cubo. Este cara aqui é a representação matricial deste cara aqui, certo? Essa é mais fácil de fazer, né? É só 3 menos 2, 0, 3, 0 menos 2, 4, 3, 0 menos 2, 4, tá? E aí a derivada desse cara é o quê? É o produto das representações. Essa é a beleza da coisa, tá? Ou seja, é o produto das representações. Porque, como eu falei na aula passada, isso é
crucial para que você mantenha a chama isso, consistência do processo, tá? Você tem um operador, acha a representação matricial dele. Aí você tem um vetor, acha a representação matricial dele. Aí a pergunta é, a representação matricial da aplicação do operador no vetor. Então, veja, eu estou aplicando o operador no vetor e tomando a representação. Vai ser igual ao produto da representação do operador vezes a representação do vetor? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó. O resultado a representação da operação do D sobre o P de X, do D, P de X, ela tem que ser igual à representação do D vezes a representação do P. Tá? Não precisa colocar assim, tá? Mas vamos pôr, porque senão fica esquisito. A rigor não precisava, né? Porque ele é um vetor. Então, entenderam o que eu estou falando aqui? Ou seja, se isso aqui não fosse verdade, seria esquisito. Né? Porque você fala assim, então qual é o método que eu tenho para achar essas representações aqui de tal forma que isso aqui bata? Tem que bater, né? Ou seja, não importa a ordem com que você faça. Vamos ver se isso é verdade? Então, só voltando aqui, ó. Esse cara é a representação do D, esse é a representação do P. Quando eu faço o produto matricial, eu obtenho isso aqui. Isso daqui é a representação desse cara, né? Menos 4x mais 12x ao quadrado. Não tem nem constante, nem o x ao cubo. Bom? Será que agora é verdade que a derivada... Então, vamos aplicar agora a derivada o operador derivada nesse cara aqui. Vamos ver se é verdade. A derivada do P vai ser simplesmente menos 4x, né? Mais 12x ao quadrado. Vou encontrar outro lugar aqui, tá? Que é exatamente cuja representação, então eu posso colocar aqui uma setinha. Então a representação de dp vai ser simplesmente o quê? Tem constante? Não tem, zero. Tem o termo 1? Tem, menos 4. Aqui é mais 12, perdão. Aqui é mais, né? Por causa do polinômio lá. Aqui tem o termo quadrático? Tem, 12. Tem o termo cúbico? Não tem, zero. Mas esse é exatamente esse resultado aqui, ó. Ou seja, tanto faz eu aplicar o D no P e tomar a representação, ou tomar a representação do D e do P e multiplicar as representações. Tem isso aqui, ó. Toma o D aplicado em P primeiro e depois toma a representação. Deu isso. Esse aqui toma a representação do D, toma a representação do P e faz o produto das representações. Deu isso aqui que é a mesma coisa. Tá? Então isso é importante para manter a consistência do seu sistema matemático. Tá? Tá, tudo bem. Então podemos, como fizemos anteriormente, encontrar outros operadores que estão associados ao operador derivada. Né? Então nós encontramos, por exemplo, o operador derivada segunda, simplesmente aplicando o D nele mesmo. Mas isso em termos de representação, ou o certo seria colocar isso aqui assim, né? Nós estamos falando da representação, né? E dizer que isso aqui é o produto das representações, tá? E dá essa matriz que é isso aqui. E se você for ver, a derivada segunda atuando naquela base vai dar exatamente isso aqui, né? Tá? É fácil ver isso aqui, tá? Aí, eu apliquei essas ideias nesse operador aqui. Aí eu falei, ó, esse operador é mais complicado, vamos aplicar na base para ver o que acontece. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que para um operador um pouquinho mais complicado, que está associado àquelas equações de Legendre, tá? Nós já estudamos, já achamos soluções e tudo mais, tá bom? Então a gente vai lá e aplica na base. Aplicou isso aqui no 1, deu isso aqui. Aí é só aplicar, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo essa conta, porque não faz sentido, tá? Aplicou o operador no x, deu isso aqui. Aí a gente vai lá e monta. Aplicou no L2, no E2, que é o x ao quadrado, deu isso aqui, tá escrito aqui. E aplicou o L no E3, que é o x ao cubo, deu isso aqui, e pode ser escrito em termos da base dessa maneira. Ou seja, veja, esse é um vetor qualquer, mas eu tenho que escrever a atuação do L
Não como um vetor qualquer, mas como esse vetor escrito na base, para obter essa representação. Isso é importante, tá? Cheguei nesse vetor aqui, eu tenho que fazer essa passagem que está aqui, ó, que é a escrita desse cara na base, porque são esses coeficientes aqui que vão me constituir a matriz de representação, tá? Então aqui, por exemplo, 0, 6, 0, menos 12. 0, 6, 0, menos 12. É a mesma ideia, né? Transposta, aquela mesma coisa, tá bom? Então, a matriz de representação do operador L é isso aqui, tá? A atuação do L como operador, né, sobre um polinômio qualquer, pode ser dada simplesmente pela aplicação da representação do L sobre a representação do polinômio. Como o polinômio está escrito em termos da base, é simplesmente isso que está aqui. Aí dá esse resultado aqui. Para nós, isso aqui, por enquanto, não é relevante, não, tá? E isso é verdade por quê? Porque se você aplicar esse cara aqui, neste cara aqui, aquela mesma coisa, né? A representação da aplicação do operador no vetor é igual ao produto das representações, tá? Então, se você aplicar nisso aqui, vai dar isso. E isso aqui pode ser escrito exatamente dessa maneira que está aqui, né? 2 gama, 6 lambda menos 2 beta, menos 6 gama, menos 12 lambda. Pronto, tá bom? Mas olha só que coisa interessante. Isso aqui é só aperitivo, tá? Nós vamos ter que desenvolver isso aí. Se eu pegasse essa matriz aqui e me perguntasse quais são os autovalores dessa matriz aqui, hein? Aí, fazendo a conta, tá? Eu vou só pedir para ele fazer aqui para vocês verem que eu não estou roubando. Eigenvalues, aqui, ó, são esses aqui, ó. 0, menos 2, menos 6, menos 12, tá? 0, menos 2, menos 6, menos 12. Ora, se vocês forem ver, esses autovalores, eles têm exatamente aquela forma. Menos L, L mais 1. Para L igual a 0, 1, 2, 3. Ó. Se o L for 0, dá 0. Se o L for 1, dá 2. Menos, né? Se o L for 2, dá menos 6. E se o L for 3, dá menos 12. Então, esses caras aqui, com a matriz de representação, fica fácil para mim encontrar os autovalores. E veja que eu estou fazendo tudo isso sem resolver equação diferencial nenhuma. Eu não resolvi equação diferencial nenhuma, tá? E encontrei os autovalores do meu problema e consigo encontrar os autovetores também, tá? Eu não pedi para ele fazer aqui, mas eu podia pedir para ele fazer. Vou fazer aqui, só para vocês terem uma ideia. Eigenvectors. Olha só. Esse cara aqui é a constante. Então, é o primeiro polinômio de Legendre. Para o alto valor 0, ele é simplesmente a constante, que eu vou colocar como 1, tá? Para o alto valor menos 2, ele é o x, tá? Para o alto valor menos 6, ele é menos 1/3 mais x ao quadrado. Foi o que nós obtivemos lá. E para o L igual o L não, né? O alto valor igual a menos 12, que seria o L igual a 3, você tem isso daqui, que seria menos 3 quintos de x mais x ao quadrado. Que é o alto valor que a gente tinha obtido, o alto vetor que a gente tinha obtido lá. Então, os autovetores dessa matriz aqui vão dar soluções daquela equação assim, os autovalores e autovetores da matriz de representação do operador L fornecem a solução completa do problema de autovalores, óbvio, né? E autovetores. Com a diferença de que eu não resolvi equação diferencial nenhuma. Tá? Com a diferença que eu não resolvi equação diferencial nenhuma. Tá bom? Professor, Oi. Os autovalores são os valores da diagonal principal, né? Como é que você conseguiu os autovetores? Os autovetores. Aí eu vou mostrar para vocês como é que obtém, porque aí você precisa dos autovalores para chegar nos autovetores, tá? Então vamos pensar assim, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar isso com um exemplo. Então antes de colocar isso aqui, eu vou falar assim, para obter os autovalores é só diagonal. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Para obter os autovalores, determinante, você lembra que eu falei desse negócio? Que é o L, né? Tem que ser igual a 0. L menos lambda I. Esse 1 é a matriz de identidade, tá? Vou colocar ele grandão. Tem que ser igual a 0. Tá? Porque o sistema é homogêneo, né? É isso aqui, ó. Essa equação aqui, esse cara aqui, ó, está associado a essa equação quando eu passo para lá, tá? E aí o determinante tem que ser 0, porque fica uma equação homogênea. Eu já falei disso, mas eu vou voltar a falar, tá? Isso aqui gera um polinômio característico, que é um P de lambda. E a gente vai ver que polinômio característico é esse, né? Em que perdão, hoje eu tô fraco. P de lambda é chamado a matriz que nós estamos querendo encontrar o determinante nulo é essa matriz aqui, em que você tem aqui 0 menos lambda, né? Porque o lambda está na diagonal principal aqui, ó. Menos 2 menos lambda
menos 6 menos lambda, menos 12 menos lambda. E o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, claramente, isso vai dar um polinômio. Vou popular aqui o determinante. E é esse cara aqui. Como tem que ser zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Cujas raízes. Aí é só encontrar as raízes aqui. Nem sempre isso é trivial, né? Claro. Mas aí faz... Ó, então aqui. Faz numérico, se for muito difícil, tá? Então você tem aqui o lambda 0 é igual a 0. O lambda 1 é igual... Eu tô só ordenando, tá? Aí a ordem não importa, tá? Menos 2. O lambda 2 é igual ao menos 6. E o lambda 3 é igual ao menos 12. Pronto, você obteve os autovalores, tá? Então, olha só. Note, então, que os autovalores não são que tem essa fórmula aqui, já falei disso. Aí, agora, para responder a sua pergunta. Para obter os autovetores, basta lembrar que... vou colocar uma marca aqui. Basta lembrar, para obter os autovetores, basta lembrar que a equação 4 decorreu de um sistema. Lembra que sai disso aqui, né? Ó, sai disso aqui, né? Um sistema assim, L menos lambda 1 y. Mais esse y escrito na base, tá? Então, quando eu escrevi igual a zero, né? Em que escrevia o Então, o que acontece? Daqui eu tiro, então, deixa eu colocar assim, depois eu volto. Isso significa que nós temos que resolver assim, para cada alto valor, lambda, e devemos encontrar o alto vetor correspondente. Fazemos isso colocando o valor lambda na matriz e resolvendo, o lambda que nós quisermos, né, o lambda I, né, desejado, e resolvendo o sistema de equações são os coeficientes da expansão do y, tá? Na base dada, né? A base dada igual a 0, 0, 0, 0. Esta equação aqui, ó, é esta equação que está aqui, tá? Pois bem, vamos fazer isso para um deles, para dois deles, né? Vamos tomar. Então a gente fica com isso daqui, só que com alto valor, 0, ou seja, o lambda 0. O lambda 0 é só tirar esse troço aqui, né? Isso daqui vai dar o seguinte sistema de equações. Deixa eu fazer esse produto, que é igual ao 0, 0, 0, 0, 0. Veja só, C2 tem que ser igual a 0, claramente, né? C2 tem que ser igual a 0, C3 tem que ser igual a 0. Por causa disso aqui, ó. C2 tem que ser igual a 0 por causa disso. C3 tem que ser igual a 0 por causa disso. Mas como C3 é igual a 0, o C1 tem que ser igual a 0 também. Mas com o C0 solto. Solto quer dizer podendo ter qualquer valor, tá? Assim, o nosso primeiro autovetor relacionado com o alto valor lambda 0 igual a 0, fica... O y não é essa expansão? Olha, se na expansão você só tem o C0, é isso aqui. Se você quiser, para poder fazer uma frescuragem, ainda bota aqui, ó. Tá?
para o alto valor. Então, este é o primeiro alto vetor, tá? E ele está associado a este alto valor. Para o outro alto valor, lambda 1 igual a, quanto que era? 2 menos 2, né? Menos 2. Fazemos exatamente a mesma coisa. Ficamos com... Aí você tem agora esse mesmo sistema, só que para o lambda igual a menos 2. Então, quando o lambda é igual a menos 2, isso aqui... Vou colocar aqui menos 2. Eu vou copiar, né? Claro. Copiar aqui. Copiar aqui. Copiar aqui. Aí eu vou fazer a conta, tá? Isso aqui vai dar 2, né? 2. Esse cara aqui vai dar 0. Esse cara aqui vai dar 4, menos 4, né? E esse cara aqui vai dar menos 10. Que fornece. Faz essa conta. Igual a isso. Agora, cujas soluções... Vamos lá. Ó, C3 tem que ser igual a 0. Daqui. E daqui. C2 tem que ser igual a 0 daqui. Mas se o C2 é igual a 0, daqui eu tiro que o C0 é igual a 0 também. Mas o C1 está solto, ó. Então, nosso alto valor, y, igual a C1x. Daquele jeito. X. Tá bom? Vamos fazer para mais um, tá? Para mais um alto valor. Então, o nosso alto valor, não, o nosso alto vetor. Para o alto valor. Lambda 1 igual a menos 2. Será isso aí. Agora, vamos tomar o alto valor. Lambda 2 igual a menos 6. Então, aqui coloca menos 6, fica 6. Eu vou fazer de vez, tá? Coloca menos 6 aqui, fica 4, né? 4. Coloca o menos 6 aqui, fica 0. Ó, ele já vai liberar o C2. Ó. E coloca menos 6 aqui, fica menos 6. Então, eu faço o produtão. E digo que fornece igual a isso. Notem, então, que ó, o C3, portanto, C3 é igual a 0. Se o C3 é igual a 0, o C1 é igual a 0. Tá? Mas o C0 e o C2, aqui, ó, eu não tenho nada a dizer sobre eles, tá? Então, o que vai acontecer? E C2 é igual a menos 3C0. Tá certo? Assim, para o valor lambda 2, né? Igual a menos 6, temos o alto vetor y é igual a, pode ter em termos de C0, né? Então, se você coloca aqui um C0, fica o quê? 1, claro, menos 3x ao quadrado. Ó. Fica C0 menos 3C0 x ao quadrado. Menos 3C0 é o C2, né? Por isso que é o x ao quadrado. Tá? E é o resultado que a gente tinha lá atrás. Tá bom? Então, este cara aqui, ó, eu posso chamá-lo de um y0, vou indexar pelo alto valor, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de y1. Este cara aqui eu vou chamar de um y2. E depois vocês obtêm aí o y3, tá? Exercício. Tá? Então, assim, os autovalores de autovetor. Então é assim que se obtém, tá, Mayara? Assim que se obtém. Assim, os autovalores e autovetores da matriz L fornecem a solução completa do problema tá aqui. Tá? Vou até complementar aqui. Em que explicitamos o vetor y na base dada, que é simplesmente a expansão em série, né?
E encontramos para cada situação, alto valor, que expansão era essa. Ou seja, aqui é uma expansão, lá é uma outra expansão, lá é uma outra expansão. À medida que a gente for subindo nos altos valores, aí eu precisaria de uma base maior, né? Precisaria de colocar aqui uns 5, 6, 7 vetores na base. As matrizes vão crescendo, mas você consegue resolver o problema da mesma maneira, só tem mais trabalho. É claro que isso daí não é para ser resolvido à mão sempre. Você resolve à mão para aprender. Depois resolve do jeito que eu estou resolvendo aqui, tá? Ou com métodos numéricos, tá bom? Porque, em geral, na física, essas matrizes são matrizes gigantescas, tá? Matrizes com milhares de termos, né, de elementos, tá? Então, não dá para mexer com isso na mão grande, tá bom? Todo mundo pegou isso aqui, entenderam? Eu vou voltar a isso mais vezes, tá? Essa não é a última vez que nós vamos mexer com isso, não. Então, aqui agora vamos pegar aqui e voltar a alguns conceitos importantes, né? Porque, no final das contas, as outras aplicações seguem mais ou menos essa mesma ideia, tá? Não vai mudar nada. Agora, aquilo que eu falei, você desenvolveu um formalismo que, para resolver problemas agora, você tem que colocar o problema na roupagem, né, na formatação desses conceitos, né, de espaços vetoriais. Uma vez colocado, você usa exatamente as mesmas ferramentas para resolver os problemas. Então, quando você vai resolver mecânica quântica, isso que eu fiz lá para cima é a resolução de mecânica quântica. Só que no formato matricial, que é o formato que foi desenvolvido em 1925 pelo Heisenberg. Antes de aparecer a equação de Schrödinger, tá? Tem, inclusive, um dado de genialidade impressionante do Heisenberg. A história é muito bonita. Eu tenho um artigo que fala sobre a história da mecânica quântica as discussões, né, entre o Einstein, o Bohr, o Heisenberg, o Schrödinger, e o pau comia entre eles. E eles se xingavam, brigavam, entristeciam-se. É legal o artigo porque mostra essa dimensão humana dos caras, né? Às vezes a gente perde um pouco isso porque o Einstein, não sei o que, o Einstein, mas o Einstein também tinha orgulho intelectual, tinha soberba um pouquinho também, razoável, tinha pressupostos que ele não queria abandonar, e essas coisas, quando você pega esse trabalho desse cara, desse autor, que é um historiador da ciência, chamado Jagdish Mehra, ele mostra todas essas querelas. Aí, se quem quiser ler esse artigo, é um artigo legal de ler, assim, sem estresse, vou ler para me divertir. Aí é só me lembrar lá no WhatsApp que eu mando o artigo para vocês, tá? Eu devo ter ele aqui em PDF em algum lugar do computador. Bom, então agora, vendo a aplicação de muitas coisas que queremos estudar nesse capítulo, vamos voltar à parte formal. Introduzir alguns novos. Hoje eu estou realmente lascado, mas tudo bem. Já estou me animando mais. Daí eu animo, eu não me percebo lascado. Então veja só, aqui é o conceito que vai estar envolvido aqui, é o conceito de imagem de uma transformação linear. Dada uma transformação F, um espaço vetorial U em um espaço vetorial V, lembra que não precisa ser o mesmo, né? Transformação linear não precisa ser o mesmo, né? Chamamos de imagem da F o conjunto, vou colocar assim, que é imaginário, mas agora para a gente vai ser imagem, né? Im de F vai ser igual ao conjunto de todos os U's pertencentes a quem? Ao Uzão, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu gostei, não. Vamos ver. Não, tá errado isso aqui. Mas é porque eu escrevi essa coisa aqui trocada. Por isso que estava esquisito mesmo. Porque a imagem sempre se dá no conjunto de chegada, né? Por isso que eu estava achando estranho, tá? Então, conjunto de todos os U's pertencentes a U, tais que existe um V pertencente a V, tal que F de V igual a U. Ou seja, vamos lá, entender essa leitura aqui. Qual a imagem do F se o F leva elementos do V no U? A imagem do F, que é dada nesse conjunto aqui, ou seja, é o conjunto de todos os elementos de U, para os quais existe, pela transformação linear, um V correspondente. É isso. Tá? Todos os elementos de U, para os quais existe um V que corresponde a U pela função, pela transformação linear. Tá bom? Que é sem negrito. Sem negrito, tá? Então isso é chamado de imagem de uma transformação linear.
é igual a imagem de função, tá? É a mesma coisa de imagem de função, só que agora generalizada, né? Nós temos uma coisa bacana aqui também, que é chamada núcleo de uma transformação linear. Cada uma transformação linear. F, mesma coisa, tá? De V em U, chamamos de núcleo da F, o conjunto, a gente escreve assim, Ker, tá? De kernel. Em alemão é núcleo, tá? Igual ao conjunto de todos os V's. Aqui esse V tem que ser sem negrito, né? É o conjunto de todos os V's, ou seja, ele está no conjunto V, no conjunto de partida, tá? Muito importante esses detalhes, tá, gente? Vamos começar a pegar esses detalhes agora, tá? Traz que F de V é zero, mas é o zero do U, tá? Claro, né? O F do V está no U, né? F de V igual a zero, pertencente a U. E sem esse treco. Ou seja, você está pegando todos os V's que levam no zero do... É como se você tivesse uma coisa assim, entendeu? Deixa eu fazer um desenho aqui. É rápido. Assim. Então, se você tivesse aqui um cara assim, o V, aqui é o cara que é o U, aqui no U você tem o zero, aí você tem outras coisas, e você tem aqui um conjunto de V's, V1, V2, etc. E você tem aqui essa situação. Esses caras aqui são o kernel da transformação F, porque eles são levados no zero de U. Ok? Então é isso. Tá? E aí tem um exercíciozinho aqui que é bacana, é um exercício interessante. Eu vou deixar como exercício, mas eu vou comentar. Mostre que imagem de uma transformação linear e núcleo de uma transformação linear são ambos subespaços vetoriais. Vou colocar, tudo bem, vetoriais e U, né, no caso da imagem, né, e V, respectivamente. Né? O núcleo está em V, a imagem está em U, e esses caras são espaços vetoriais, subespaços vetoriais. Para você mostrar que um espaço vetorial é subespaço vetorial de outro espaço, você precisa mostrar, bom, que ele é um espaço vetorial, tá? E que qualquer elemento dele está no elemento maior, né? Que a imagem está contida em U por definição, né? A imagem está contida em U, então não precisa ficar olhando isso. Se ele é um espaço vetorial, é fácil de ver. Não vou fazer aqui, mas vou fazer falando, tá? Pega dois elementos de imagem. Cada um desses elementos tem, portanto, um V correspondente. Mas como a transformação é linear, o F de V1 mais V2, o F de V1 mais F de V2 vai ser o F de V1 mais V2, a transformação é linear. Então, o F de V1 mais V2, que é o nosso novo V, que é um V3, ele vai ser igual a quê? Ao F desse outro U, que é a soma dos U's que estão lá. Deu para entender? Tá ficando esquisito, né? Deixa eu dar só esse iniciozinho, tá? E vocês continuam daqui. Aí eu faço por escrito, senão vai ficar muito difícil de entender. Solução inicial. Sabemos, por definição, que a imagem de F é subconjunto. Cadê subconjunto? Não tem aqui, né? Subconjunto, está contido em U. Por definição, né? Por definição, tá? Pode ser o próprio U, mas em princípio está contido. Agora, queremos saber se a imagem de F é espaço vetorial. Se for espaço vetorial, é um espaço vetorial que está contido no U, então é subespaço vetorial. Tá? Para saber se é espaço vetorial, tem que satisfazer aquelas propriedades todas, né? É essa que eu estava fazendo, tá? Então, para mostrar que isso é verdade, note que dados dois elementos de U, depois eu passo o negrito, tá? O 1 e o 2
pertencentes à imagem, né? Vou colocar assim, pertencentes à imagem, a F, também pertencerá à imagem de F. De fato, agora vem a demonstração, tá? Agora, de fato. Sabemos que existem V1 e V2 em V, eu passo em negrito, tais que V1, F de V1 é igual ao 1 e F de V2 igual ao 2. Tem que existir, porque esses caras estão na imagem. Se estão na imagem, por definição, existem esses caras. Tá certo? Estou usando a definição, isso é importante, tá? É o processo de demonstração. Então, eles existem. Entretanto, então, temos que o 1 mais o 2 é igual a F de V1 mais F de V2, certo? Mas isso aqui ela é uma transformação linear, então isso aqui é F de V1 mais V2. Mas então, existe um V1 mais V2 pertencente a V, tal que o 1 mais o 2 é igual a F de V1 mais V2. Mas isso é a definição para esse cara estar na imagem. Né? O 1 mais o 2 pertence a U, tal que existe, né? V, que no caso vai ser V1 mais V2, pertence a V, tal que F de V é igual a U. É isso que está aqui. Tá? Ou seja, se isso é verdade, o 1 mais o 2 pertencem à imagem de F. Então, é fechado. A operação, né? É fechada a operação. E aí, continue, tá? Todas elas vão usar mais ou menos a mesma ideia, que é usar a definição, usar o caráter linear da transformação e chegar no resultado. Tá bom? Aí a mesma coisa para o kernel, né? Pro núcleo, tá bom? Tá. Aí eu pergunto, qual seria o kernel do operador derivado? Qual seria o kernel do operador derivado? Vocês estão olhando para um espaço de funções. Nesse espaço de funções, quais são as funções que são levadas no zero pelo operador derivado? Bora, gente. As funções constantes, professor. Isso. Tá? Então, todas as infinitas funções constantes, elas pertencem ao núcleo do operador derivado. Tá? Ô, professor. Oi. Mas qual que é a importância exatamente desse kernel? Ixi, lá na frente, esse bicho vai ser tão importante. Aqui, por enquanto, ele está cumprindo uma função mais de descrição, sabe? Vocês estão me ouvindo? Que eu coloquei o fone aqui agora e eu não sei se quando eu coloco o fone perde o... Eu tô te ouvindo, professor. Tá, beleza. Então, lá na frente, quando a gente for falar de um caso importante, que é quando essas coisas aqui não têm diagonalização, porque nós estamos aqui pressupondo que tudo tem diagonalizado, toda matriz é diagonalizável, isso não é verdade, tá? Então, quando esse troço não é diagonalizável, eu sou obrigado a construir uma série de outros conceitos e tudo mais para poder falar de coisas chamadas formas normais, que são aquelas formas que, já que você não consegue diagonalizar, ela é o que melhor você consegue fazer com a matriz que você não diagonaliza, tá? E aí, para fazer esse estudo, ter o núcleo da transformação é crucial. O núcleo mais do que a imagem, tá? Então, isso tem importância, mas tem uma importância que é um pouquinho mais à frente. Você consegue mostrar isso, tá bom? Beleza. Um resultado importante que fala sobre a unicidade da transformação, tá? Vamos colocar isso como um teorema. E diz o seguinte: vejam P e U. Quando acabar a aula, eu vou passar o negrito sempre que tiver negrito, tá? Eu não vou passar agora porque eu perco muito tempo colocando negrito nisso aqui. Eu ainda não consigo colocar negrito sem ter que tirar a mão do teclado.
precisa ser base, não. Então, vai existir uma única transformação linear f de V1, tal que f de V1 é igual a 1. F de V2 é igual a U2. F de Vn é igual a UN. Ou seja, não tem duas transformações lineares distintas que gerem essa mesma correspondência para esses mesmos vetores. Tá? Essa demonstração aqui não é uma demonstração complicada. É interessante fazer, eu vou colocar aqui só a sugestão. Façam por redução ao absurdo. Suponham que existam duas, podia ser duas ou mais, mas duas é o suficiente, né? Suponham que existam duas, suponham, né? Estou falando com todo mundo, né? Suponham que existam duas e mostrem, ao fim, que elas são, de fato, a mesma. Pronto, tá? Já tem que fazer isso aí para ir treinando essa parte de demonstração. Se der pau, vocês me mostram, tá? Me digam lá no WhatsApp, tá? Eu agora vou colocar uma definição, que é a definição de singularidade. Toda vez que a gente coloca essas definições, o que nós estamos fazendo é preparando o terreno para depois falar dessas coisas, tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Transformação singular. Uma transformação linear é dita não singular e somente se o seu núcleo consiste apenas no vetor nulo do conjunto do espaço vetorial, do conjunto de vetores de saída. Saída, você está entendendo, né? O que seria o domínio, tá? Então, caso contrário, a transformação linear é dita singular. Então, ela é não singular quando o kernel é igual a zero. Então, deixa eu só colocar aqui. A transformação linear, vou colocar aqui assim, melhor. F de V em U é dita não singular, se somente se seu núcleo consiste apenas de vetor, ou seja, quer que F é igual ao zero, pertencente vou colocar assim, ao zero pertencente a V. Certo? Então, quando isso acontece, ela é não singular. Tá? Vamos pegar uma transformação que é não singular aqui? Tem um exemplo bacana de transformação não singular. São as rotações. F de xy, podia ser xyz, tá? Deixa eu colocar xy aqui, que fica mais fácil, tá? X cosseno de θ, menos y seno de θ. Não se preocupem de onde eu estou tirando isso aqui, não, tá? Vamos supor que eu estou dando isso aqui para vocês como mão beijada. Certo? Então ela pode ser escrita dessa maneira, tá? Aí a pergunta é, qual é o núcleo dela? Para obter o núcleo é fácil. Igual a zero. Esse xy é o v, tá? Basta lembrar. Pertencentes a R2, né? E que, portanto, o quer a F vão ser, né? Isso aqui é igual a zero. Não é o F de V isso? Então o F de V é igual a zero. Então isso aqui, que é o F de V, igual a zero. Mas é o zero de quem? Do R2, tá? Do R2. Vou colocar aqui, tá? Como os dois estão no R2, então não tem problema, né? Isso aqui é um operador. Bom, mais isso. O seguinte sistema tem que ser obedecido. Esse cara aqui igual a zero, né? E esse cara aqui igual a zero. Veja que isso é um sistema homogêneo.
com determinante do principal, né? Com determinante da principal igual a 1. Por quê? Porque esse determinante é o determinante da matriz que multiplica os coeficientes. Então, é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, o determinante é igual a 1. Como o determinante é diferente de zero e o sistema é homogêneo, a única solução possível é x, y igual a 0, 0. Ou seja, o único vetor que é elevado no zero é o zero. Tá? Vou colocar esse... Eu poderia colocar assim, né? Mas isso sempre vai acontecer, professor? Quer Não. dizer, a solução trivial sempre vai pertencer ao kernel? A solução trivial, sim. Mas outras podem pertencer. Ou seja, o kernel tem, no mínimo, a solução trivial. Mas existem situações que tem mais coisa, tá? Beleza. Nesse caso, os dois zeros são iguais porque eu estou levando um espaço nele mesmo, né? Por uma rotação, eu não saio do espaço, tá? Tá, chega de exemplo. Mais uma definiçãozinha aqui. Uma transformação... Ah, não, vou colocar aqui. Injetividade. Transformação linear. Para cada U que está nessa, né, na imagem, né, existe apenas um único, ou seja, apenas um único, já forcei a barra, mas é bom que frisa. Existe apenas um, seria o suficiente, né? Existe apenas um único V pertencente a V, ao que U é igual a F de V. Então, vou colocar aqui, notação linear, F de V em U. Ela vai ser dita, já precisa existir apenas um, tá? Tem uma demonstração que seria interessante vocês tentarem também. Eu vou deixando isso aqui para vocês irem treinando essas demonstrações, tá? Exercício. Que é, mostre... Uma transformação linear é injetora se, e somente se, ela é não singular. Só um minutinho aqui que eu vou ver uma coisa aqui e já... Bom, só um minutinho. Voltei, tá? Então aqui, ó, quando você quer... vou dar uma sugestão. Sugestão não, lembrete. Quando você quer demonstrar uma equivalência lógica, é o C e somente C, tá? E também é escrito C, você tem que mostrar a implicação nas duas direções. Assim, no caso em questão, deve-se mostrar que A e ela é a transformação, né? For não singular, então ela será injetora. E B, se ela for injetora, ela será não singular. As duas coisas tem que mostrar, tá? A razão disso é essa aqui. Esse aqui, ó. Professor, eu tava resolvendo esse sistema que você fez acima, x cosseno de θ menos y cosseno de θ, e parece que x é igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ também são parte do kernel, porque eles fazem isso zerar. Não, vamos ver se faz? Acho que não faz, não. Vamos ver aqui. X igual a cosseno de θ e y igual a... Não, x é igual a seno e y é igual a cosseno. Só zero é de cima. E é de baixo. É mesmo, vai dar 1, né? Como não? Tá? Beleza. Tá bom? Tá, vamos lá então. Então, isso aí é exercício, tá? Fica como exercício. Aqui a ideia é mais ou menos a seguinte: vamos pensar assim. Só pensar, tá? Para vocês, quando forem tentar, não terem que começar do zero. Eu sei que nesse momento, esse ponto de partida é difícil para muitos de vocês aí. Então vamos supor que eu estou querendo mostrar a ida. A gente chama a ida, né? Que é, se ela é injetora, então ela é não singular.
Então você pode dizer o seguinte, assuma que ela é injetora. Então, para cada um só tem para cada U só tem um V, né? Mas se é verdade que para cada U só tem um V, ela necessariamente vai ter que ser não singular. Por quê? Deixa eu fazer essa ida. Vai, vamos lá. Vamos. A ida. Suponha. Então você está fazendo o seguinte, você está supondo que ela é injetora e você quer demonstrar que ela é não singular, né? Aí, o que vai acontecer? Agora, suponha, por contradição, que F é singular. Tá? Por contradição. Tá? Então, existem dois V's, pelo menos, né? Pode ter mais, né? Em V, e tais que F de V1, colocar F de V1 é igual a 0. Então, se é aquele mesmo V1 não. F de V igual a 0. E F de V' igual a 0, sendo que nenhum deles... Não, pode ter só, existe pelo menos um, né? Não precisa ser dois, não. Existe ao menos um em V diferente de 0, né? Ao que F de V igual a 0. Mas, isso aqui tá ilegal. F é singular. Então, existe pelo menos um V diferente de 0, tal que F de V igual a 0. Não precisa disso aqui, não. Eu posso continuar do que eu estava fazendo lá em cima. Ó, eu pego esses dois caras aqui, quaisquer, tá? Dados quaisquer. Diferentes, pertencentes a U, diferentes. Pertencentes a V. Também diferentes entre si. Estou usando a definição de injeção, tá? Mas, então, um outro U pertencente a U, qualquer, que pode ser escrito como a diferença U1 menos U2, será tal que F de 1 menos U2 é F de 1, V1 usando a linearidade, tá? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual ao U1 menos U2, que vai ser diferente de 0. Tá? Mas isso para qualquer... Na verdade, eu tinha que escrever V aqui. Para qualquer V pertencente a V, pode ser escrito como essa diferença aqui. Você pode encontrar esses caras, tá? Um V pode ser sempre escrito como uma subtração de dois outros caras do espaço. Então você vai ter aqui esse cara aqui, que vai ser diferente de 0. Mas isso é para qualquer outro V, tá? Mas então, para qualquer outro V, esse troço aqui não vai poder ser igual a 0. Mas então significa que o único termo que vai poder ser igual a 0 é quando o V1 for igual ao V2. Mas tudo bem, quando o V1 for igual ao V2, o 1 é igual ao 2. Então você não está quebrando a característica de injetividade. Tá? Então vamos voltar aqui. F é injetora. Então, dados quaisquer U1 e U2 pertencentes a U diferentes, a eles correspondem V1 e V2 pertencentes a V também diferentes entre si. Aí pega um V qualquer lá.
Esse V pode ser escrito como a diferença V1 menos V2 para qualquer, para um V1 e um V2 qualquer lá, tá? Então, quando você aplica o F no V1 menos V2, que é o F de V, deixa eu colocar aqui, e é um V qualquer, esse F de V vai ser F de V1 menos V2, que vai ser F de V1 menos F de V2, que vai ser o 1 menos o 2 é diferente de zero, necessariamente, porque o 1 e o 2 o V1 tem que ser diferente do V2 para poder isso aqui não ser zero. Então, pela linearidade, eu chego nisso aqui, e pela injetividade, eu sei que isso aqui é diferente de zero. Então, eu sei que para qualquer V pertencente ao V, o F de V vai ser, que não seja zero, claro, o F de V vai ser diferente de zero. Tá? Então, F é não singular. Aí depois vocês façam a volta. Tá? Isso eu queria falar para vocês. Na apostila, tem um exemplo, na minha página 371, não sei se o meu texto é igual ao de vocês. Tem um exemplo sobre isomorfismo natural. Esqueçam isso, pulem isso, é muito complicado nesse momento e eu acho que nem tá bom o exemplo, tá mal escrito o exemplo, tá? E vai confundi-los mais do que explicar as coisas. Tá? Lá na frente a gente volta a falar de isomorfismo natural, tá? Então cortem essa parte do texto de vocês. Tudo que tiver isomorfismo natural, vocês esqueçam nesse momento, tá? Bom, tem uma definição que é isomorfismo. Uma transformação. Essa é a definição, tá? Simplesmente isso. Então tem aí a parte de isomorfismo natural e vamos esquecer isso, tá? O que é interessante é que as transformações lineares, elas mesmas podem ser somadas, né? Elas são funções, na verdade, né? Então elas podem ser somadas e elas podem ser compostas, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Vou colocar aqui. Contadas essas três transformações lineares, então a primeira propriedade diz o seguinte, que F mais G, aplicado em V, é igual a F de V a G de V. Pelo amor de Deus, né? Isso aí já era absolutamente esperado, né? E K F de V vai ser igual a K F de V. Tá bom? Ainda, T, G. Vamos ver se esse composto aqui funciona. G composto com F mais F' vai ser igual a G composto com F mais G composto com F'. E, finalmente, P, pelo outro lado. Oi, pode falar. F composto com F'. Tá. G. F mais F' composto com G é igual a F composto com G mais F', ou seja, a composição dos dois lados, né? Composto com G, tá? E G composto com F é igual a G composto com KF. Aqui, no final das contas, é o que acontece com as funções, tá? De maneira geral. Tá? Você pode mostrar que, com essas definições que nós colocamos aqui, as transformações lineares formam um espaço vetorial, que é o espaço de transformações lineares, tá? Chamado homomorfismo. Mas não vamos entrar nesses não, que você foi de matemática. Mas elas formam um espaço vetorial, isso é importante, tá? Tá, vamos lá.
Aí dá para fechar mais ou menos por aqui, eu acho. Tem mais uma definição que diz o seguinte: um operador linear P de V em V, lembra que tem que ser o mesmo espaço, né? Então tem que ser P em V, é dito inversível, é importantíssimo, tá? Se existir um operador P a menos 1, ao que a composição, que eu vou colocar aqui assim, P a menos 1 é igual a P a menos 1, P é igual ao I, onde I é a transformação linear de identidade. A outra maneira de se escrever isso, das representações, e dizer que um operador será inversível se sua matriz de representação for inversível. Isso é importante porque tem muitos operadores que não são inversíveis e é importante que você tenha operadores inversíveis em alguns casos. Tá? Tem aqui um último exercício que diz o seguinte: demonstrar um operador linear em um espaço veja que o operador derivada num espaço de dimensão finita não é inversível. Tá? Não é inversível. A matriz de representação dele não possui inversa. Tá? Undecidable, não tem inversa. Tá? Então ele não é inversível. Aí você poderia falar assim, mas a integração não é a operação inversa da derivada, mas cuidado, porque você perde aí uma constante, né? E aquela constante que você perde, tudo bem, como operação é verdade, mas lembrando que você sempre fica com uma constante arbitrária, por isso que é undecidable. Elas não são, rigorosamente falando, em termos de operadores lineares, elas não são inversas uma da outra. Tá? Ainda que, claro, evidentemente que você pode falar que elas são inversas naquele sentido usual do cálculo, né? Tá? Mas no sentido que nós estamos falando aqui, não. Bom, agora nós vamos entrar naquela questão de representação de transformações lineares, que é a formalização de tudo isso que eu falei aqui para trás. De todos esses negócios que eu vim falando aqui, para o exemplo da equação diferencial, mas eu dei um exemplo lá de tensores de inércia também. Então, tudo aquilo que nós falamos ali, mostrei como calcular e não sei o que mais, eu vou agora botar numa roupagem formal adequada. Tá?